No vídeo de hoje nós vamos reagir a um dos vídeos mais interessantes que eu vi na internet brasileira, que é esse criador de conteúdo, que eu vou colocar o link do vídeo original na descrição desse vídeo. Ele colocou uma IA, uma inteligência artificial, para debater capitalismo versus socialismo. E é sobre esse vídeo que nós vamos reagir. Vocês pediram muito. E aqui estamos. Capitalismo ou socialismo? Uma das questões mais polarizadas e intrigantes de todos os tempos. Para nos ajudar, eu configurei a inteligência artificial mais inteligente do mundo em dois especialistas em sistemas econômicos e sociais. De um lado, Realmente, eu continuo achando o ChatGPT um dos melhores inteligências artificiais que existe atualmente. uma IA que defende fielmente o capitalismo. Olá, eu sou o defensor do capitalismo. E do outro, uma que defende fielmente o socialismo. E Belo eu sou o vídeo. defensor do socialismo. E coloquei elas frente a frente para debaterem esse tema. O debate será dividido em 5 pontos principais, com 5 rounds para cada ponto. Em cada round, eles terão até 60 segundos para apresentar suas ideias e refutar do oponente. Mas antes, cada parte terá a oportunidade de fazer um resumo sobre o que é o sistema que defende, como ele funciona e por que ele é a melhor escolha. Quem começa é a parte socialista. Olá a todos. Eu defendo o socialismo, um sistema econômico e social que tem como objetivo garantir justiça e igualdade para todos. No socialismo, os meios de produção, como fábricas, terras e empresas, são controlados coletivamente e de forma democrática, para que a riqueza gerada seja distribuída de maneira justa. Aí entra aquela várias perguntas. A própria inteligência artificial está replicando as informações que tem sobre o socialismo. Quem decide o que é justo? Começa por aí, o problema do socialismo. Entre todos. O socialismo funciona com base na cooperação e na participação ativa do povo, por meio de conselhos populares e instituições públicas, assegurando que educação, saúde e moradia sejam direitos garantidos. A própria Constituição de 1988 garante esses direitos, e você vê eles na prática? Em vez de priorizar o lucro individual, o foco é o desenvolvimento humano e o progresso coletivo, buscando criar uma sociedade mais justa e digna para todos. E eu estou aqui para defender o capitalismo, um sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada, livre mercado e concorrência. No capitalismo, indivíduos e empresas têm a liberdade de produzir, vender e consumir bens e serviços de acordo com suas necessidades e interesses. A concorrência entre empresas é o motor desse sistema, incentivando a inovação, eficiência e melhora constante. O mercado funciona como um regulador natural. Empresas que oferecem serviços e produtos de qualidade prosperam, enquanto as que falham em atender às demandas dos consumidores perdem espaço. Além disso, o capitalismo permite mobilidade social e criação de riqueza, premiando esforço e talento. Esse sistema proporciona liberdade de escolha, permitindo que cada pessoa trace seu próprio caminho e busque suas oportunidades, sem depender de um Estado centralizador. Aqui está o ponto, pessoal. Cada pessoa livre para buscar seus caminhos. As pessoas são diferentes. Esse negócio de igualitário só existe na teoria. Na prática, as pessoas são diferentes e essa é a realidade. Agora vamos à primeira pergunta do debate. Imagine que duas pessoas nasceram no mesmo dia, uma sob o sistema que você defende e outra sob o sistema oposto. Como seria a trajetória de vida dessas duas pessoas ao longo de 50 anos? Quem teria mais qualidade de vida e por quê? Quem começa é o capitalista. Sob o capitalismo, a pessoa nascida em uma sociedade de mercado tem acesso à liberdade para escolher sua própria trajetória. Ela pode buscar educação, iniciar um negócio ou seguir uma carreira de sua escolha. Embora enfrente desafios, terá oportunidades reais de ascender socialmente por meio de esforço e inovação. Ao longo de 50 anos, essa pessoa terá acumulado experiências, patrimônio e terá liberdade para moldar seu futuro. Sob o socialismo, a pessoa pode começar. É óbvio que aqui ele fala de uma maneira genérica, mas é claro que isso vai depender se a pessoa quer isso. Então o socialista te dá liberdade se isso você querer. Muitas vezes o problema é que a pessoa não quer. É aquela velha história. Já viu muitas pessoas que você chega e fala assim: ah, essa pessoa tinha tudo para dar certo. O que faltou? Faltou querer. Muitas vezes só falta querer. Então, nesse caso, a oportunidade vai estar lá. Mas se a pessoa não querer, obviamente não vai acontecer. Com algumas garantias básicas, mas com o tempo enfrentará as limitações de um sistema que desincentiva a ambição e a criatividade. As oportunidades de progresso estarão restritas, controladas por um Estado burocrático que centraliza as decisões econômicas. Aos 50 anos, essa pessoa pode se encontrar estagnada, sem autonomia sobre suas escolhas ou propriedade, dependente de um sistema que promete segurança, mas entrega controle e mediocridade. Sob o socialismo, a pessoa nasceria com a garantia de acesso igualitário à educação, saúde e moradia desde o início da vida, independente da renda dos pais. Seu desenvolvimento seria apoiado por uma rede pública. Aí que tá. Quem me garante que esses direitos que são defendidos
não seriam muitas vezes enviesados ou preparados para criar a pessoa ou criar um indivíduo baseado em certas ideologias políticas, como a gente vê por aí. Então a gente percebe que muitas vezes isso sim, sim, todos devem ter acesso, obviamente, à educação, saúde, etc. Só que muitas vezes na prática não é o que acontece. O que acontece é usam o sistema para colocarem suas ideologias em prática. De serviços essenciais, permitindo que seguisse seus interesses e capacidades sem a pressão de competir por sobrevivência. Ao longo de 50 anos, ela viveria em uma sociedade baseada na cooperação, onde o foco seria o bem-estar coletivo, e o trabalho seria valorizado de forma justa, sem exploração. No capitalismo, É aquela velha história, o que é justo? a trajetória dependeria do ponto de partida econômico. Se nascesse em uma família rica, teria acesso a escolas de ponta e oportunidades privilegiadas. Já se nascesse pobre, enfrentaria barreiras enormes, lutando para escapar de ciclos de pobreza, com risco de passar a vida em empregos precários. Mesmo com esforço, sua qualidade de vida dependeria de sorte e circunstâncias externas, sem garantias básicas asseguradas. Essas garantias básicas asseguradas, quem garante que essas garantias serão asseguradas? A visão apresentada pelo socialismo é idealista, mas na prática, esse sistema frequentemente falha em garantir essa segurança e dignidade. Ao longo de 50 anos, a pessoa sob o socialismo enfrentaria escassez, serviços públicos ineficientes e uma falta de autonomia sobre seu próprio futuro, já que o controle econômico e político estaria centralizado. Exemplos como Cuba e Venezuela mostram que promessas de igualdade se transformam em pobreza generalizada e estagnação. No capitalismo, embora o ponto de partida influencie a trajetória, a liberdade e a mobilidade social oferecem caminhos reais de ascensão. Pessoas nascidas em condições difíceis podem prosperar com esforço, como vemos em inúmeros exemplos de empreendedores e profissionais que superaram a pobreza. No socialismo, a ausência de incentivos e a limitação das escolhas criam dependência do Estado, enquanto no capitalismo, o indivíduo tem a chance de construir algo próprio e colher os frutos de sua determinação. Aí que tá, a verdadeira igualdade a verdadeira igualdade é a igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades, porque a igualdade real, ela não existe porque as pessoas têm interesses, vontades, ambições diferentes. Então, a verdadeira igualdade é a igualdade de oportunidades. O argumento de que o capitalismo oferece liberdade e mobilidade é enganoso. A realidade é que a maioria das pessoas nascidas em condições desfavoráveis permanece presa em ciclos de pobreza, sem acesso a oportunidades reais, por mais esforço que façam. Aí que tá, a pessoa permanece em ciclos de pobreza. A pergunta é, vamos supor, uma pessoa ascendeu ali. Você vê isso acontecer todo dia, no dia a dia, você vê isso acontecer a todo momento. A pessoa chegou ali e conseguiu, por exemplo, ganhar 5 mil reais. A pergunta que eu faço tá dizendo que aqui é sem acesso a oportunidades reais. Você concorda que se essa pessoa gastasse 4 mil e juntasse 1.000 reais todo mês, ao longo de um tempo, ela teria belas oportunidades ou para investir esse dinheiro que foi em um negócio, por exemplo, que foi guardado, ou para realmente investir no mercado financeiro mesmo e fazer esse dinheiro virar uma bola de neve. Você concorda que ninguém impede essa pessoa de fazer isso? Ninguém impede. Acho que a gente concorda até aqui. O problema real aqui fala que é sem acesso a oportunidades reais, por mais que se esforce. A pergunta é, muitas pessoas chegam nessa condição, só que elas preferem comprar um carro melhor, preferem fazer isso, aquilo outro. A realidade as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Tem muitas pessoas que vai pensar o seguinte, eu tô ganhando 5 mil, tô ganhando 3 mil. Acontece, tá? Eu já vejo jovens que ganham 3 mil e gastam tudo até mais. Vamos supor, mas tem jovens também que estão ganhando 3 mil. E o que ele faz? Ele guarda 1.000. A pergunta é, você concorda que esses dois jovens, um ganha 3 mil e guarda 1.000 reais, e o outro ganha 3 mil e gasta até mais, você concorda que eles vão ter oportunidade diferente lá na frente? A pergunta é, quem que deu acesso para eles? Quem que fez isso acontecer? Será que foi eles pelo livre esforço, pela livre vontade de fazer acontecer? Ou foi alguém botando pressão? Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. O acesso real é acesso à oportunidade, ok? Só que muitas vezes essas oportunidades são criadas. Tem até um livro que fala sobre isso, A Boa Sorte,
que muitas vezes a oportunidade você cultiva ela. Então, infelizmente, na realidade, muitas pessoas não cultivam essa oportunidade para si, mas não quer dizer que o capitalismo que tenha feito o problema. É isso. Os exemplos de empreendedores bem-sucedidos são exceções e não refletem a experiência da maioria. Além disso, essa liberdade frequentemente significa escolher entre empregos mal pagos e serviços essenciais caros. Os casos de Cuba e Venezuela refletem distorções autoritárias e bloqueios externos, não o potencial do socialismo democrático. Aí que tá. A pergunta é, quem garante que o socialismo, no fundo, não foi realmente criado para que ditadores ascendam ao poder? Quem garante que não foram eles que idealizaram essas ideias? Em vez disso, olhemos para países com políticas de bem-estar social inspiradas no socialismo, como a Noruega, onde todos têm acesso à educação, saúde e qualidade de vida. O socialismo que defendo oferece segurança e dignidade sem sufocar a liberdade. Ele garante que cada pessoa tenha as condições necessárias para desenvolver seu potencial sem ser explorada por uma elite econômica. A Noruega não é um exemplo de socialismo, mas sim de uma economia capitalista com fortes políticas sociais. O bem-estar oferecido lá é financiado pela criação de riqueza por meio de um mercado livre e competitivo. Países que realmente tentaram implementar o socialismo centralizado enfrentaram crises profundas. A ideia de que bloqueios externos são os únicos culpados pelo fracasso de Cuba e Venezuela ignora que sistemas centralizados inevitavelmente levam à escassez e corrupção. A Noruega pode não ser socialista, mas suas políticas de bem-estar mostram que princípios de justiça social funcionam quando o foco é garantir direitos básicos para todos. O que proponho é um socialismo democrático que combina essas ideias, eliminando a exploração e garantindo a participação direta do povo. A escassez e corrupção vistas em alguns regimes socialistas são falhas de implementação e não do conceito em si. O verdadeiro problema está na centralização excessiva, que pode ser evitada com participação popular e controle descentralizado dos recursos, garantindo liberdade com justiça social. O socialismo democrático que você defende é apenas uma fantasia, uma promessa vazia de que o Estado pode garantir tudo sem consequências. Na prática, controle popular vira controle estatal, e a tal participação direta se dissolve em burocracia e autoritarismo. Você fala em descentralização, mas a história já mostrou que no socialismo o poder se concentra nas mãos de uma elite política que não presta contas a ninguém. Enquanto você idealiza, o capitalismo já funciona. Ele cria riqueza, incentiva inovação. Olha que ponto interessante. Enquanto idealiza, isso é o que acontece na realidade. Enquanto muito idealiza, existe uma coisa aí que já está funcionando e ninguém olha. E ao contrário do socialismo, oferece liberdade real. Liberdade para competir, para falhar e, acima de tudo, para escolher seu próprio destino. O capitalismo oferece liberdade para quem? Para os bilionários que exploram o trabalho dos outros. A verdade é que no capitalismo, a maioria das pessoas... Sempre falam dos bilionários, né? Só que é assim, isso aqui são 12A, mas aqui tem um ser humano com viés capitalista falando. Esse é o vídeo, tá? Só para deixar claro. Tipo, eles sempre falam dos bilionários, só que a pergunta é: você já parou para pensar o quanto que o governo arrecada? O governo brasileiro arrecada mais de 3 trilhões, por exemplo. A pergunta é, se tirasse de todos os bilionários o que eles têm, por exemplo, os brasileiros especialmente, quanto tempo daria para sustentar os gastos do governo? É uma pergunta interessante. pessoas não têm escolha real. Elas são obrigadas a aceitar empregos mal pagos, sem segurança. Aqui existe uma outra falha de pensamento, tá? O bom é que esse vídeo aqui eu não estou falando mal de ninguém, é 12 IAs debatendo, então não tem um risco de ser processado, por exemplo. Não existe esse negócio de os ricos têm cada vez mais poder. A realidade é que quanto mais a sociedade vira capitalista e o dinheiro ele se dissolve, porque os ricos concentram cada vez mais poder. O argumento é esse. A pergunta é, a casa que o rico vai morar, a mansão, não vai ter gente que vai limpar, que vai trabalhar lá? Não vai ter pessoas que irão fazer a segurança dessa residência, por exemplo? Pessoas que vão fazer a manutenção dessa residência? Pessoas que vão construir essa residência? Então, os ricos ficam cada vez mais ricos? A realidade é, será que eles não trazem mais riqueza também? Os ricos concentram cada vez mais poder. O sucesso no capitalismo é uma loteria para poucos, enquanto milhões ficam presos em um ciclo de pobreza. Loteria para poucos. Aquilo que eu falei anteriormente. Alguém impede uma pessoa de ganhar um pouco a mais e guardar uma parte do dinheiro? Acho que não, né? Falar de liberdade para falhar é ridículo quando o fracasso no capitalismo significa fome. Obviamente que
Existem pessoas que têm famílias numerosas, etc., e gastam quase tudo. Só que a pergunta que continua é: existe alguma coisa que impede ela de ganhar mais? Acho que não também. Falta de moradia e exclusão social. O socialismo que defendo é realista, sim, e ao contrário do capitalismo, coloca o poder e a riqueza nas mãos do povo, não nas mãos de O poder e a riqueza nas mãos do povo. Como eu falei anteriormente, a casa que o rico vai morar, ele não vai contratar gente para construir essa casa, não vai contratar pessoas para trabalhar nessa casa, não vai contratar pessoas para fazer a manutenção dessa casa, não vai comprar ali ao redor, não vai girar a economia ali ao redor. Então, nas mãos do povo, o capitalismo é o real que traz o dinheiro para a mão do povo. Essa é a realidade. uma elite econômica que governa o mundo pelas sombras. Seu socialismo A elite que governa o mundo pelas sombras, quem me garante, por exemplo, que grandes elites de esquerdas, ou na verdade não são eles que fazem isso? Uma pergunta interessante. realista é uma ilusão perigosa. Colocar o poder nas mãos do povo nunca passa de retórica. Na prática, vira um governo central que decide quem pode prosperar e quem deve se submeter. E se no capitalismo alguns fracassam, no socialismo todos fracassam juntos, porque a falta de competição sufoca a inovação e deixa a sociedade estagnada. E essa ideia de que os ricos governam pelas sombras é apenas uma desculpa para justificar um sistema que concentra ainda mais poder no Estado. Prefiro correr o risco de competir em liberdade do que ser forçado a viver sob o jugo de um governo que decide tudo por mim. O capitalismo que você defende é um sistema onde poucos vencem às custas da exploração da maioria. A liberdade que tanto exalta é uma ilusão para quem nasce pobre e não tem como competir em pé de igualdade. Prefere correr o risco de competir? Pergunte isso a quem vive com salário mínimo e enfrenta preços abusivos por saúde e moradia. No capitalismo, os ricos não só governam pelas sombras, eles compram leis, influenciam governos e se blindam de qualquer E quem garante que a esquerda não faz isso? A pergunta é: a esquerda faz isso aos montes. Aos montes. É só você ver pessoas que influenciam quase tudo que é feito ali pela esquerda, por exemplo. crise. No meu socialismo, o poder é do povo, não de magnatas que jogam com a vida de milhões. Para essa segunda parte do debate, o lado capitalista escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema propriedade privada e liberdade individual. A propriedade privada é a base para a autonomia do indivíduo. Sem o direito de possuir e controlar bens, seja uma casa, um negócio ou suas economias, a liberdade individual é apenas uma ilusão. A propriedade privada permite que cada pessoa construa seu próprio futuro, decida como investir seu tempo e recursos e tenha algo para deixar como legado para as próximas gerações. É o que possibilita a criação de riqueza e oportunidades reais, sem depender do Estado para garantir seu sustento. Agora imagine viver em um sistema onde você não pode decidir o que fazer com o fruto do seu trabalho, onde não há liberdade para investir ou criar algo próprio. A centralização dos meios de produção nas mãos do Estado significa que sua capacidade de gerar riqueza é limitada por decisões burocráticas e controles que sufocam a iniciativa individual. Você não é dono do que produz, e seu esforço é redistribuído segundo critérios definidos por aqueles no poder. A propriedade privada é exatamente o que aprisiona a maioria das pessoas. No capitalismo, poucos controlam grande parte da riqueza, e a promessa de que todos podem prosperar é uma mentira conveniente. Pequenos negócios são esmagados por corporações gigantes, e a maioria é forçada a vender sua Primeiro que essas corporações gigantes, muitas delas são criadas com a ajuda do Estado, tá? E geralmente de esquerda. Então, começa por aí. força de trabalho em empregos mal pagos, sem perspectiva real de ascensão. A propriedade privada se torna, assim, um privilégio de poucos, e não uma ferramenta de liberdade. No socialismo, você mantém a propriedade pessoal, como sua casa, suas economias e seus bens. O que é socializado são os meios de Primeiro que essa não é o socialismo puro, tá? Começa por aí. Não é bem assim o que eles pregam. Isso aqui é uma eufemização. produção, para que ninguém seja explorado. A riqueza é redistribuída de forma justa, permitindo que todos tenham acesso às oportunidades sem depender da boa vontade de uma elite econômica. Isso não é controle estatal sufocante, mas sim o fim da exploração e a criação de uma economia onde o fruto do trabalho retorna diretamente para quem o produz, garantindo liberdade real e igualdade de condições. A propriedade dos meios de produção no socialismo não elimina a exploração, só troca o explorador. Exato. Agora é o Estado que controla tudo, e o indivíduo perde qualquer autonomia sobre seu trabalho. No papel, parece justo, mas na prática, quem decide o que é justo
É isso, mas quem decide o que é justo? É sempre uma pequena elite burocrática, criando uma nova classe privilegiada que não responde a ninguém. Veja o exemplo das cooperativas forçadas na União Soviética. Agricultores perderam suas terras e foram obrigados a produzir Ou melhor, quem vigia os vigilantes? para o Estado, resultando em fome e colapso econômico. A promessa de igualdade vira estagnação, porque sem incentivos, ninguém se esforça além do necessário. No capitalismo, a concorrência força melhorias e abre espaço para novos negócios. No socialismo, o poder se concentra nas mãos de quem promete redistribuir, mas na prática só acumula controle. Você fala de incentivos, mas e os trabalhadores explorados por corporações? Onde está o incentivo quando alguém trabalha 12 horas por um salário que mal paga o aluguel? O capitalismo força milhões a se contentarem com o mínimo para manter um ciclo de lucro para poucos. Inovação. Primeiro que essa é uma falácia que se você for ver, por exemplo, muita gente usa isso com relação a motorista de Uber, entregador de iFood. Só que se você perguntar, eles estão melhores ou piores do que a maioria dos trabalhadores? Isso porque nós estamos falando de Brasil, né? Só para deixar claro. E muitas vezes não é um problema você querer trabalhar mais. E se você realmente quer, se você está conseguindo, como eu falei anteriormente, no exemplo, imagine que você está ganhando 3 mil e você trabalhando um pouco mais, você está ganhando 5. A pergunta é, será que você não consegue com esses 2 mil a mais guardar e de repente criar uma oportunidade de você criar um novo negócio, alguma coisa do tipo, por exemplo? Muitas pessoas podem fazer isso. Então o capitalismo te dá a liberdade de você fazer ou não. Não é privilégio do mercado. Ela floresce quando há segurança para criar, sem o medo de perder tudo. Sob o socialismo, a riqueza é compartilhada e o desenvolvimento beneficia todos, não apenas uma elite econômica. Citar a União Mentira, tá? Primeiro que beneficia sim uma elite econômica. A dos políticos, trabalhadores que trabalham para o Estado, etc. É isso, essa é a realidade. Soviética é conveniente, mas essa foi uma distorção Tudo é uma distorção autoritária, mas tudo com relação ao socialismo tende para uma distorção autoritária. Esse é o grande problema. autoritária, não um reflexo do verdadeiro socialismo democrático. O verdadeiro socialismo democrático, a eterna utopia. No capitalismo, temos bilionários que compram eleições, financiam políticas e moldam governos. E quem garante que no socialismo não existe isso? Eles usam o seu dinheiro e pagam impostos para fazer isso. Olha o quanto, por exemplo, é usado para fazer campanha de político. Olha, observa. A seu favor, sem prestar contas a ninguém. No socialismo que defendo, com participação direta do povo, não há espaço para monopólios, nem para exploração. Ah, claro que não. Claro que não. Tudo é do Estado e não há espaço para monopólios. Apenas um sistema que prioriza a vida e a dignidade sobre o lucro. O capitalismo não é perfeito, mas oferece algo que o socialismo nunca conseguiu: a liberdade de tentar, crescer e mudar de vida. Se um emprego não satisfaz, há espaço para buscar melhores opções, criar um negócio ou inovar. No socialismo, o que você chama de compartilhamento de riqueza é, na prática, controle absoluto. Quem garante que essa participação popular não se torne outra forma de opressão, como tantas vezes vimos? Quem vigia os vigilantes? A realidade é que a concentração de poder no Estado é tão perigosa quanto nas mãos de bilionários. Mas, ao menos, no capitalismo, há concorrência e alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não sobra ninguém para recorrer. É verdade. Você fala de alternativas no capitalismo, mas que alternativas reais têm os trabalhadores que vivem de salário mínimo, enquanto bilionários controlam mercados inteiros? Primeiro que esses bilionários que controlam o mercado inteiro, repara para você ver, a maioria deles tem apoio do Estado e geralmente com governos socialistas. A competição que você defende só funciona para quem já está no topo. E quando o capitalismo falha, como nas crises de 2008 ou 2020, quem é salvo? Os bancos e as grandes corporações, enquanto milhões perdem empregos e moradias. Primeiro, que talvez o que aconteceu em 2008 não foi uma falha do capitalismo, mas talvez da natureza humana, né? Começa por aí. E também, quem garante que o Estado não teve o dedo ali? Por exemplo, no socialismo, não é o Estado centralizado que controla, mas o povo que decide, democraticamente, como os recursos. O povo que decide, outra falácia. Vai acabar um ditador decidindo. Infelizmente, tudo finda para isso. Recursos são distribuídos. No papel, o socialismo soa como uma solução perfeita, uma sociedade justa onde todos decidem coletivamente. Mas na prática, a natureza humana transforma essa utopia em autoritarismo.
Quem controla a distribuição de recursos inevitavelmente busca mais poder, e o que era para ser participação popular se torna uma concentração perigosa nas mãos de poucos. A história está cheia de exemplos onde essa tentativa de igualdade gerou regimes opressivos e burocráticos. No capitalismo, por mais que existam problemas e desigualdades, há espaço para confronto, inovação e mudança. Novas ideias emergem porque não há um sistema único controlando tudo. Quando o mercado falha, surgem novas alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não há escapatória. Você está preso a um sistema que decide tudo por você. Você fala da natureza humana como desculpa para justificar desigualdade, mas o que o capitalismo faz é institucionalizar essa busca por poder e lucro. Quem disse que bilionários e corporações, controlando mercados e governos, são menos autoritários que qualquer regime? No capitalismo, quando o mercado falha, são sempre os mais pobres que pagam o preço, enquanto bancos e corporações são resgatados com dinheiro público. E essa suposta Primeiro, que só fala dos bancos, tá? O banco é uma falha que acontece com relação ao capitalismo. Aconteceu lá, por exemplo, em 2008 e tal, mas aquilo ali, a pergunta é, não foi o Estado que salvou? A pergunta é, não foi o Estado que salvou? Então, esse relacionado ao banco não justifica na prática a realidade. Aconteceu uma falha, talvez pela uma própria falha da natureza humana, que resolveram consertar daquela forma que foi feito em 2008. Mas aquilo ali foi uma falha, não quer dizer que não funciona o capitalismo. Apenas uma falha, alguns incentivos ruins, e aconteceu o que aconteceu em 2008. liberdade de inovar, ela só existe para quem tem Aliás, ninguém falou que o capitalismo é perfeito, tá? Primeiro, o capitalismo digamos que o capitalismo é o que mais reflete a natureza humana, e a natureza humana é imperfeita por si só. Então, obviamente que coisas como aconteceu em 2008 vão acontecer, obviamente isso. capital para arriscar. A maioria fica presa em dívidas e empregos precarizados, sem alternativa real. Se a concentração de poder é perigosa, por que aceitá-la nas mãos de uma elite econômica que governa pela exploração e pelo interesse próprio? Elite é sempre o nós contra eles, é impressionante isso. Bilionários e corporações não têm poder absoluto. Eles competem entre si e dependem do mercado para sobreviver. Olha, é só você ver o quanto de empresas grandes, gigantes, que eram gigantes e sumiram com o tempo. Você acha que se não existisse realmente a competição, essas empresas sumiriam, por exemplo, como a Kodak, por exemplo? Ou a Blockbuster? Se não existisse essa real competição no capitalismo, você acha que essas empresas desapareceriam do mapa? Claro que não, óbvio que não. A qualquer momento, uma ideia nova pode derrubar um gigante, como o Uber fez com os táxis tradicionais ou a Netflix com a Blockbuster. Já no socialismo, o poder é monopolizado pelo Estado, e quando o governo erra, não há alternativas nem concorrência para corrigir o curso. Ó, vapo, acabou. Quanto aos resgates financeiros, isso é um problema de governança, não do capitalismo em si. No mercado, ninguém está a salvo do fracasso. E é justamente essa imprevisibilidade que abre espaço para novas ideias. No capitalismo, ao menos existe a chance de competir, inovar e transformar o sistema. Mas no socialismo, com todo o poder concentrado no Estado, quem fiscaliza o Quem vigia os vigilantes? fiscal? Essa competição entre bilionários é uma farsa. Quando um gigante domina o mercado, ele compra ou sufoca qualquer concorrente promissor antes que tenha a chance de crescer. Quem me garante que não é com a ajuda do Estado, especialmente de governos socialistas? Sobre ninguém está a salvo do fracasso, é fácil dizer isso quando bancos e corporações são resgatados com dinheiro público, enquanto milhões perdem suas casas e empregos. Sobre quem fiscaliza o governo no socialismo, a mesma pergunta vale para o capitalismo. Quem fiscaliza corporações que moldam leis e influenciam governos nas sombras? Veja o caso das Americanas no Brasil, um rombo bilionário que deixou investidores e trabalhadores na mão, enquanto os Agora vai puxar fundo ali o caso Americanas, pra você ver quem no fundo tá por trás. responsáveis seguem impunes. Esse é o verdadeiro rosto do capitalismo. Grandes corporações jogam irresponsavelmente e, quando falham, são os pequenos que pagam o preço. Seguindo Esse foi o nosso react desse vídeo que eu achei fantástico. Eu vou estar colocando o link no primeiro comentário fixado desse vídeo. O canal chama-se Henry. Eu achei fantástico, primeiramente, parabéns ao Henry pelo trabalho que ele fez. E eu quero saber agora o que você achou das ideias que foram. E é claro, vejam o vídeo original, ele tem muito mais conteúdo do que foi passado aqui. Eu apenas reagi a 1/3 do vídeo, e o vídeo completo vai estar no primeiro comentário fixado, como eu disse anteriormente. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa disputa? Capitalismo versus socialismo. O que você achou? O que você pensa a respeito do assunto? Quais são as suas ideias a respeito de todo esse debate? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal e curtir
E é claro, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra você te ver lá.